Olá pessoas, Rafa Dantas aqui e vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Essa semana, além de a gente estar analisando o editorial dessa edição, por ser a volta do Ricardo Villani na capa da G Magazine, eu e o Rafa acabamos montando um top 15 múltiplas capas. Rapazes que já posaram para G e que acabaram voltando em algum momento. Então, assim que a gente acabar de analisar esse tutorial, o Rafa vai dar um pulo aqui pra frente pra gente mostrar esse top 15 pra vocês. Então, aguarda aí. Só que antes de a gente começar o vídeo de sempre, já se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá. Projeto Diário Visual, G em Questão, capítulo 139. Quantos leitores saem ganhando? Tudo bem que o foco desse diário visual é o editorial da revista, mas como bons admiradores da beleza masculina, não tem como negar que os leitores também eram privilegiados quando modelos que fizeram maior sucesso ao estamparem a capa da G voltavam com um novo ensaio num ar totalmente diferente e sob uma outra ótica artística. Mas antes da gente falar do Ricardo Villani, que foi o motivo pelo qual os leitores deveriam ser gratos pelos replays da capa da G, o editorial dessa edição contou com Trevisan em seu Olho no Olho, exaltando o filme Milk e fazendo uma correlação entre as suas próprias lutas e envolvimento com os direitos LGBTs com as do primeiro político assumidamente homossexual a ser eleito nos Estados Unidos em tempos de Harvey Milk. A voz da BGLT falava que a Casa Branca estava de cara nova com a busca pela igualdade das pessoas LGBT no governo do Barack Obama, enquanto a entrevista dessa edição com o Fred Schneider, do B-52, exaltava as 3 décadas de festas do grupo e ativismo gay no universo machista do rock. O Arrasa na Balada, em tempos de maior aceitação da diversidade nos lares, abordou em We Are Family a naturalidade em que familiares se jogavam cada vez mais nas ferveições no intuito de uma maior aproximação dos seus entes LGBTs. E como falado na edição anterior sobre a revista Dom, agora ser de domínio da Fractal Edições, a Silvete Montilla aproveitou sua coluna Fechação para entrevistar o responsável pela publicação, Augusto Lins Soares, e saber quais os planos futuros para ela no universo editorial brasileiro. Apesar da persona controversa que sempre foi para a comunidade LGBT, a G não poderia deixar de prestar sua homenagem em autorretrato no Mundo G ao Clodovil em vista do seu falecimento em decorrência de um AVC em 17 de março de 2009. Antes de a gente falar dos colírios dessa edição, só vou pedir para vocês fazerem o que eu costumo pedir sempre, né, gente? Você já deu um pulinho aqui embaixo? Está se inscrevendo no canal? Aproveita, deixa aquele like e ativa as notificações. Abrindo os aperitivos dessa edição, o David Brasil trouxe fotos do Marco Pasquim, bem ao estilo que ele sempre aparecia em suas novelas, descamisado. E como falado no começo do capítulo sobre a sorte dos leitores com os repetecos na história da G, a seção O Melhor do G Online já deu start nesse segmento com fotos incríveis do belíssimo Ricardo Alexandro, de 27 anos e 1,75 m de altura, na seção Macho da Hora do site, mas que já tinha dado as caras na G anos atrás, numa edição especial dedicada apenas aos lolitos. Falando em lolitos, nessa sessão dessa edição, a G trouxe fotos do modelo Camilo Bergamasco, de 23 anos e 1,73 m de altura, que por sinal hoje em dia mantém o corpo igualmente malhado. No ensaio de capa, uma das voltas que mais valeram a pena na história da publicação, vista a elevação do nível do seu ensaio em comparação à primeira vez que posou para a revista, para a sorte dos fãs da publicação, o retorno do Ricardo Villani. Segundo o próprio, ele se dedicou muito mais dessa vez para posar para as lentes do Moisés Pazianotto no ensaio que mesclou fotos num clube de golfe e nas praias da costa do Sauípe. E não é novidade para ninguém que acompanha o canal que esse é um dos ensaios favoritos dos 16 anos que a gente esteve no mercado, tanto o meu quanto do Rafa. E agora o Rafa vai vir dar um pulo aqui para frente para a gente mostrar para vocês os top 15 rapazes que posaram diversas vezes para, quer dizer, foram capa, né? Diversas vezes para G Magazine. Olá, pessoas! Pronto, gente, agora o Rafa já tá aqui e a gente vai mostrar pra vocês o top 15 múltiplas capas de rapazes que saíram mais de uma vez na capa da G Magazine. Começar essa lista lá no passado. Vai ser bem no passado mesmo. Uma pessoa que não saiu 2 vezes na G.
ele saiu na Banana Louca Exatamente. e depois na G Magazine. Porque eu não queria deixar ele de fora, porque ele foi um dos primeiros e ele sempre esteve envolvido com a história da G, até mesmo porque falavam muito dele, né, por ele ser o DJ. E como ele foi um dos corajosos, que foi justamente a segunda capa da Banana Louca, que foi o Mauro Borges, a gente não quis deixar de fora porque a Banana Louca também faz parte da história da G Magazine. Sim. E o Mauro Borges, ele posou, foi a segunda capa, né, e já com nudez frontal, como a G sempre foi. E depois foi na edição número 8 da G Magazine. Então, essas foram as duas vezes que o Mauro saiu na revista. E depois dele, então, veio o Lucas Palhares. Isso. Que foi capa 2 vezes aí sim na G, uma vez sozinho e uma vez em grupo. Em grupo com o Sexo Power Man. Que o primeiro ensaio dele foi na floresta e tal, e depois junto com os meninos, apesar de saírem os 5 na capa da revista, cada um teve o seu ensaio individual. Ficou bem legal aquele ensaio. No caso do Mauro, eu lembro que o ensaio da Banana Louca é um pouco mais contido, o da G explora mais. Mas no caso do Lucas Palhares, eu gosto mais do ensaio dele no grupo. No grupo, porque eu acho que a iluminação ficou melhor no ensaio dele. Sim. O terceiro, que posou pra G e depois acabou aparecendo de novo, por incrível que pareça, era um amigo do Lucas Palhares, que era o Sandro Zanata, que por acaso acabou se tornando a capa da edição número 10, na verdade era para ele ter sido Desejo, mas ele acabou saindo como capa. E depois ele saiu de novo no Sexy Power Man, na edição número 15. Aí nesse caso, pra mim, é o inverso. Eu gosto mais do ensaio dele sozinho, na edição 10, do que no grupo da edição 15. Sim. Como vocês vão ver, vai variar bastante, né? Mas os que tiverem grande pulo temporal, provavelmente a gente vai gostar mais. Dos próximos ensaios. Então o quarto lugar é o Davi Cardoso Júnior. Que posou lá no comecinho também, logo depois, acho que do Matheus Carriere. E voltou, tipo assim, quase 100 edições depois. Assim, completamente diferente, quase 10 anos depois, muito mais maduro. E realmente, ele, olhando as fotos, quem vê as fotos do primeiro ensaio e do segundo, todo mundo repara que ele está muito mais confortável por estar posando no segundo ensaio dele. Sim, são 100 edições de diferença, então tinha muita diferença até na idade, no porte e físico dele. E ele estava com belezas distintas. Eu nem digo que ele estava mais bonito em um, mais bonito em outro, mas eu acho que ele estava mais confortável no segundo ensaio. É legal conseguir acompanhar essa evolução, essa mudança de algumas capas da G, né? E a mesma coisa aconteceu com o número 5, aqui que a gente vai estar falando, que é o Victor Wagner. Verdade. Que apesar de ter uma alocação incrível que foi em alto mar, eu acho que não souberam aproveitar ele muito bem no primeiro ensaio. Alguma coisa de errado não deu certo. Apesar de ele estar muito bonito no ensaio, que realmente a gente acha que ele teria sido melhor aproveitado. Mas 80 edições depois ele estava ainda mais bonito. Nossa, o outro ensaio dele é a temática. É a temática que a gente já até comentou no capítulo dele, que eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês darem um pulo lá, porque aí vocês relembram qual foi a problemática que a gente acabou falando sobre. Uma pessoa que os dois ensaios de capa são incríveis é o Rodrigo Pavanello, que é o nosso sexto lugar. O primeiro dele, o Rafa gosta mais, ou eu gosto mais do primeiro? Não, você gosta mais do primeiro? Eu, na verdade, eu gosto dos dois, né? E a gente acabou tendo uma surpresa super legal quando a gente entrevistou o Moisés Pazanotto, que justamente o segundo ensaio do Rodrigo, que foi feito por ele, é o ensaio favorito dos anos todos que ele trabalhou pra G Magazine. Isso foi muito legal, essa curiosidade pra gente saber. E foi bem legal entrevistar o Moisés, se vocês não lembram dessa entrevista. Também pode dar um pulo lá, que ele fala tudo como foi confortável, né, fotografar o Rodrigo Pavanello. A posição número 7 ficou o Márcio Aguiar, que era o dançarino da Carla Pérez, que também foi uma surpresa, que tipo assim, não era aquela pessoa, nossa, super famosa, mas na época, para quem assistia o programa da Carla, sempre via ele dançando por lá. E acabou que ele causou o maior estrondo nas páginas da G, porque ele foi tão bem comentado e requisitado, que acabaram pedindo para ele voltar. Eu acho que tem coisas boas nos dois ensaios. Sim. Eu acho que o primeiro acaba mostrando a beleza dele de uma forma mais, vamos dizer assim, crua, natural, que é basicamente quase que um ensaio só em estúdio e não tem nada muito além disso. O segundo já ficou mais temático, já ficou mais artístico, então você acaba tendo uma complementação do ensaio com o outro e você vê ele em diversos aspectos diferentes. O oitavo lugar, pra mim, é muito claro qual é a melhor capa, que é o Klaus Rie. Gente, a segunda capa do Klaus Rie, que é a edição 100 e alguma coisa, é um ensaio lindo, maravilhoso, dá de 10-0 no primeiro ensaio dele. Mas o Rafa gosta bastante. Eu gosto dos dois ensaios. A mim, ele tá com belezas pouquinho diferente uma da outra, ele só parece um pouco mais maduro no segundo ensaio, mas eu acho que os dois ensaios conseguiram aproveitar ele maravilhosamente bem, a beleza dele nos dois ambientes. Então, tipo assim, foi ganho pros leitores das duas vezes. Não tem tipo assim, um foi bom, depois o outro foi um pouquinho pior, ou tipo, vice-versa. Não, foi
igualmente legal. Então, tipo assim, não teve aquela, nossa, nem precisava ter posado de novo, porque deu uma decaída. Não, o nível ficou elevado nos 2 ensaios. É engraçado que nesse foi externo, o primeiro quase tudo, em 2 ambientes, e o segundo foi quase todo estúdio editorial. E aí aquilo que você falou do Davi Cardoso, eu sinto com o Klaus Ria, a evolução do modelo em si. Sim. As poses, tudo mais, o conforto na câmera. A posição número 9 ficou com o garoto da capa, que a gente está analisando hoje, que é o Ricardo Villani, que a primeira vez posou na edição 103, com a temática toda baseada no sucesso que estava fazendo o filme Brokeback Mountain. E apesar do ensaio ser bem bonito e de ser uma locação externa, eu acho que as fotos não ficaram tão nítidas quanto desse atual ensaio dele, que é da edição que a gente está falando agora, que pra gente, como eu já comentei, é um dos melhores ensaios da história da revista. A definição das fotos, e até ele parecia estar muito mais confortável em estar fazendo o trabalho, né? Sim. Gente, não tem uma foto que desperdício desse ensaio. Eu vou contar agora uma curiosidade aqui do canal hoje em questão. Essa edição foi muito difícil a gente conseguir. Quando a gente estava colecionando, a gente queria muito essa edição, mas a gente não achava em lugar nenhum. Porque como você já sabe, a gente começou a colecionar em sebo, então era o lugar que a gente mais procurava e essa nunca tinha. Não tinha site de venda, a gente pegava no Google o telefone de diversos sebos do Brasil, que ligava pra tudo quanto é canto, ninguém tinha. Aí quando apareceu, a gente acabou pagando um pouco mais do que as outras edições da nossa coleção, mas a gente aceitou pagar o preço e valeu muito a pena, gente. Nossa, é daquela tipo assim, ó, tudo bem, não tem problema ter pagado um pouquinho mais caro, porque realmente o ensaio é espetacular. Se você quiser ter uma G Magazine só, tenha essa. Essa revista é muito legal. A primeira vez que o Ricardo posou, pra mim, ele é um lolito. Agora, nessa segunda... Foi uma evolução mesmo. É um Transformer completamente realizado. Tipo assim, normalmente, quando eles chamavam uma pessoa pra posar de novo, muitos leitores falavam assim, mas eu já vi essa pessoa, figurinha repetida. Tinha que ter um diferencial, né? O Ricardo, quando posou de novo, não teve quem falasse mal, porque realmente foi uma evolução e foi um ganho de 100% por ele ter posado de novo. A próxima posição é o Bruno Canaan, que a gente já falou da primeira edição dele, e a próxima, daqui a alguns vídeos o Rafa vai falar dessa edição. Pra mim, as duas são igualmente ok. A primeira é meio... Quando eu fiz o vídeo dele, eu até falei aqui a respeito que diversas fotos no ensaio dele ficaram meio embaçadas, sem foco, que a gente nunca soube porquê. E realmente no próximo ensaio, as fotos estão em super alta definição. Não tem nada fora do lugar, você consegue ver tudo muito bem, sabe? A iluminação tá maravilhosa no ensaio, mas realmente já é um ensaio mais de estúdio, é uma coisa que a gente sempre comenta aqui, que não é o que atrai tanto a gente. Teria sido muito interessante se o primeiro ensaio do Bruno tivesse tido justamente uma definição como o segundo teve. Sim. Porque como foi, eu acho que em Ilha Bela, nossa, teria sido espetacular. Mas infelizmente diversas fotos se perderam por falta de nitidez mesmo. O 11º lugar ficou com um que não fez uma dobradinha, né? Ele posou 3 vezes, mas... entre aspas, 3 vezes, né? Que foi o Rodrigo Carvalho, que depois veio se tornar um BBB. O primeiro ensaio dele, ele tava bem jovem, com o corpo, tipo assim, só marcado. Nem tava malhadão, né? Você via, tipo assim, o pessoal cuidada. Eu não gosto muito desse ensaio, porque ele tem uma pegada... Ele conta uma história, esse ensaio. E tem uma parte dele que é externa, como se fosse uma batida policial. Isso. Eu não gosto, eu acho que perderam oportunidades ali. O Rafa... Eu gosto do ensaio, porque eu sei que foi na época que lançaram essa revista, foi quando, tipo assim... me apaixonei pelo Rodrigo Carvalho. Tanto que quando ele entrou no Big Brother, eu falei, meu Deus, meu crush entrou no Big Brother. Quando ele posou a segunda vez, já foi com a dobradinha, que foi na edição de aniversário, com o Ismael, né? Quem você prefere, loiro ou moreno? O moreno, lógico, né? Aí, e o ensaio ficou, esse ensaio ficou bem legal. E se tivessem botado só o Rodrigo, também acho que teria ficado mais legal ainda, porque mais bonito. Daria pra ter aproveitado ele melhor. Mais bonito não, o corpo dele tava mais definido, mais marcado. E quando ele posou a terceira vez, foi quando a nova direção da G, depois da saída da Ana, né, se aproveitou dele ter entrado no Big Brother e lançou a revista como se ele tivesse posado de novo, mas na verdade era só um compilado das fotos dos 2 ensaios que ele já tinha feito. Mas a gente vê que o arquivo da G tinha tanta foto inédita dele, realmente, que parece um ensaio. A gente foi dar uma folhada antes de fazer esse vídeo, a gente viu, caramba, tem muita foto aqui que nem entrou nesses 2 ensaios dele. Então, parece realmente um ensaio novo. Agora, se vocês não contarem essa terceira, então foi só 2 vezes como todo o resto. Senão, ele foi a única pessoa da história da G a ter 3 capas. A ter 3 capas, ele foi o único. O 12º lugar é o Caio Felipe, que primeiro posou num ensaio de grupo, então é diferente lá do Santos Zanata. Posou na edição que a gente analisou há pouco tempo, que foi o que eles Sexbook da Madonna. Tentaram fazer o Sexbook da Madonna, uma recriação, e depois ele posou de novo também num ensaio temático baseado no sucesso do filme do Crepúsculo, porque
ele parece muito com o Jacob, né? No E aí caso, você o é time lobo. Caio Felipe? Eu sou time Caio Felipe, porque sempre tive crush no Caio Felipe. Ele é muito... O corpo dele, eu acho o corpo dele muito bonito. As fotos do Caio Felipe em ambos os ensaios são perfeitos, Sim. mas o ensaio completo é muito melhor o segundo. Sim, sim. Ele serve muito, sabe? Aquela pessoa que você vê que ela tá Conhece confortável, o conhece corpo, como tá confortável em tirar foto, as sabe quais as posições, poses que ficam exato. melhor pra sair na foto. Então, até quem não curte muito no ensaio dele do Crepúsculo, o fato quando ele tá com... Que, como ele tinha o cabelo grande, ainda colocaram um aplique pra ele parecer que tinha o cabelo igual ao do Jacob no filme Parece mesmo, que tem né? essa transformação no filme. E tem essa transformação no filme que depois ele cortou o cabelo pro ensaio. Então, até quem não curte muito a parte de quem tá com o cabelo grande, não tem como negar que as fotos estão muito legais, independente do cabelo, né? Porque as fotos ficaram muito bonitas mesmo. Aí você vê a diferença de uma pessoa que trabalha na noite, que já tem todo esse conhecimento do próprio Sim, corpo e tudo mais. É verdade. E aí o próximo, o 13º, é o Nicolas De Luca. Isso, que também saiu no ensaio primeira vez num grupão, que foi o ensaio tipo que quando teve o Serginho Orgastic na capa, que eles botaram 4 Gogo Boys juntos pra Como se fossem seleções. quem seleções. como seria quem ia posar nu, e o Nicolas De Luca tava lá entre os rapazes. E ele representava o Brasil, inclusive. É? Eu nem me atentei pra isso, porque como a gente não analisou ainda, eu não olhei com essa atenção toda. Ele tava mais lolito nessa capa. É. Na próxima, que ele faz sozinho, que é lá pro final É da lá pro revista, final lá da revista. Apesar de, tipo assim, no final, muitas edições já não terem mais nudez, a dele teve. A dele ainda tem. E o ensaio, apesar de ser interno, né? Tipo é assim, muito bonito. passou uma vibe de, tipo assim, sabe quando você vai pro carnaval, você volta pra casa cansado e você Isso. se joga dentro do apartamento? Tinha essa vibe de Sim. carnaval, o ensaio dele. O ensaio é realmente muito bonito, Muito bonito. porque tem umas pegadas diferentes que não tinham em edições anteriores da G, que era uma pegada um pouco mais editorial em algumas fotos. Então ficou bem bonito Sim. o ensaio dele. Sim. O próximo que a gente vai estar falando aqui é o Bruno de Cursino, que também é conhecido como Bruno Camargo, que era bombeiro da Eliana. E os dois ensaios dele são muito bonitos, apesar do segundo, eu acho que só tem uma foto No frontal. no frontal só tem uma Sem foto, ereção, o segundo, inclusive. no segundo. Agora o primeiro não, Normal. é igual sempre tinha sido da G. É porque eram épocas diferentes da revista. No segundo, a capa dele era uma época em que a G já não tava mais do mesmo jeito. Então, o ensaio tradicional G é a primeira capa, que pra Isso. mim é o melhor. Aham. O segundo é bem legal também, mas é tipo como se ele estivesse fazendo um show numa balada de Gogo Boy, personificando, acho que um bombeiro mesmo. Sim, isso mesmo. E o pessoal fotografando ele como se fosse o público fotografando ele. O ensaio é basicamente parecido com isso. Apesar de ele estar bem bonito nas fotos, o ensaio é bem limitado comparado ao outro que ele já tinha posado pra revista. Sim. E a nossa última colocação, ou o último a ser citado, o 15º, é o Lucas Rodrigues, que foi uma dobradinha em Seguida. edições, inclusive. Porque ele posou pra edição da The Week, que era com Novamente diversos, grupal, um monte de ou grupão, rapaz. E, e depois- sem nudez também. Sem nudez, Nenhum dos dois isso. tinha nudez frontal. Só Isso. O segundo nudez tinha uma traseira. sugestão, o nu completo das costas, mas pra mim o segundo ensaio dele sozinho explora melhor ele. Apesar de não ter nudez explícita, que pra gente também Mas não, é muito não fez bonito, muita diferença, nossa. o ensaio é incrível. Sim. O ensaio é muito bonito Muito mesmo. Porque muita gente fala, afinal a Gira tá na decadência, era o ó, a revista tava o ó. Esse ensaio é um dos Só mais que bonitos. tinha muitos ensaios bonitos, apesar de não ter nudez. Sim. Aí eu sei que muita gente tá falando assim, pô, já falou de 15, mas tá faltando 2 que já posaram pra caramba e vocês nem comentaram. Então, gente, Pera, quem são eles? Não, brincadeira. Comenta aqui. os dois são, tipo assim, todo mundo que acompanha a história da revista, a gente colocou como menção honrosa, porque a gente nem precisava botar eles na lista, porque todo mundo sabe que eles posaram diversas vezes, que foi o Matheus Carriere Alexandre e o Frota. Alexandre Frota. 4 vezes cada. 4 vezes cada um. O Matheus posou a primeira vez ainda na década de 90, depois posou de novo nos anos 2000, depois posou de novo com o Kaique Carriere e com o Alexandre Frota. O Frota, como a gente já falou aqui no canal, posou primeiro pra íntima, depois que ele, tipo assim, se sentiu confortável e viu que a G tava funcionando pra todo mundo, ele foi lá e posou uma vez, depois foi lá e posou de novo e, tipo, dirigindo o ensaio dele como ele sempre fazia, depois posou de novo cheio de Os boy mascarados. misturado e depois fez o ensaio de novo com a capa que ele teve junto com o Matheus Carriere. E esses são todos os 17, né, somando o Alexandre e o Matheus, os 17 que fizeram os múltiplos ensaios
pra G Magazine. Foram 16 anos de história, ia se esperar que tivesse múltiplas capas. Menino, né? se botar em conta pra Playboy, então... Porque a Playboy tem mulher que posou Playboy 5, 6, 7 vezes. Pronto. Vai pensar, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo especial que a gente fez aqui pro canal. Apesar de não ser o foco do canal, falar tanto assim dos rapazes, mas também faz parte, né, da história da G Magazine. Sim. A gente espera que vocês tenham curtido. E antes de ir embora, não esquece também de dar um pulo aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações. Nosso Instagram tá aqui embaixo, se quiser interagir com a gente por lá. Comenta bastante, compartilha o vídeo, hein? E a gente se vê na semana que vem. Até já. Já.